Depois de centenas de reuniões de vendas, mentorias que eu participei, métodos que eu apliquei, atendimentos que eu vivi na pele, eu cheguei a uma conclusão. A diferença entre uma venda de luxo e uma venda de lixo está numa coisa só. Atendimento de luxo não tem nada a ver com você ser soberba, a sabe tudo, a arrogante. Pelo contrário, isso é um atendimento de lixo, inclusive. Atendimento de luxo é simplesmente você tratar muito bem o outro. O luxo, ele tá na simplicidade de ser tratado, de ser ouvido, de ser respeitado. Por isso que nesse vídeo eu vou te contar a minha visão sincerona sobre o porquê que você se sente tão incomodada vendendo e como superar isso. Porque a partir de agora você vai entender o que é e como fazer um atendimento verdadeiramente de luxo. E você vai ter os conselhos práticos que eu gostaria de receber lá quando eu comecei, porque pra mim, em certo momento, vender era um saco. Então, bora lá! Que bom te ter por aqui, meu nome é Ana Pina, sou empresária na Clarearte, estrategista de sites e mentora de posicionamento digital. E eu quero te mostrar 5 coisas que mudaram completamente a minha forma de vender e os meus resultados. Primeiro ponto, vamos entender o que é um atendimento de luxo de verdade. Tem uma coisa que me deixa muito feliz, que é saber que a forma que eu acredito que uma boa venda deve acontecer é de fato possível. Com um sorriso no rosto, com simpatia, com empatia, com humanização, aquele atendimento gostoso, sabe? Em que a conexão vale muito mais do que o vendedor tentar empurrar algo a qualquer custo, sendo que às vezes a pessoa nem tá precisando daquilo. Agora, quando você tem um atendimento de luxo, a pessoa sai pensando: nossa, muito obrigada por me tratar bem. Você gera tanto desejo que ela se sente encantada e compra. Não porque ela foi forçada, mas porque ela mesma chegou à conclusão de que valia a pena e ela quis. E mesmo que ela não feche na hora, ela vai lembrar de você e vai voltar. Assim como aconteceu nesse caso aqui, olha esse print que eu vou deixar na tela. Ela agradeceu pelo atendimento, pela conversa, falando: você foi muito atenciosa comigo e isso a gente nunca esquece. Então, quando isso acontece, provavelmente quando a pessoa estiver no momento de buscar, ela vai pensar em você como a primeira opção. Porque ela foi bem tratada, ela foi bem atendida e isso fica no coração, sabe? Fica na memória. A Disney faz isso. Você sabe que vai pagar caro, que vai esperar na fila e mesmo assim você cria uma expectativa positiva de desejo, porque a Disney soube gerar encantamento. E encantamento te atrai, e atrai muito. As lojas de chocolate, por exemplo, quando eu fui em Gramado, fazem isso. Você entra na loja, ele já te oferece uma degustação, é tudo muito diferente ali. Eles já fazem questão, sabe, de te servir. Não necessariamente precisava fazer isso, mas aquele gesto muda tudo. Você se sente bem-vinda antes de comprar qualquer coisa, e por você já ter gostado, as chances de você comprar são muito maiores, e foi exatamente o que aconteceu. E o efeito contrário também existe. E provavelmente você já sentiu, que é quando, por exemplo, o vendedor tá forçando a barra, quando já tá feio, sabe? Quando não adianta mais nenhuma condição especial ali que ele vai te fazer, que ele vai inventar, porque a conexão já morreu. O desespero dele de fechar na hora foi tanto que prejudicou o relacionamento. E aí faz a pessoa desistir pra sempre. Ela nem vai pensar em voltar mais, porque ela não foi bem tratada. Você já passou por uma situação assim, tão ruim, que você desistiu de comprar e nunca mais voltou? Me conta aqui nos comentários que eu quero ouvir essas histórias. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo, que é como fazer isso na prática, esse atendimento de luxo na prática. Ó, se eu fosse você, eu pegava papel e caneta aí e começava a anotar essas 5 coisas que eu vou te falar. Agora, vamos lá. Primeira coisa, coerência, gente. Coerência. Algumas semanas atrás eu participei de uma call de vendas e eu tava até que considerando uma possível proposta, né, desse player do mercado, no qual eu conversei com o vendedor. Mas o vendedor insistiu tanto que ficou feio. Eu tava ali explicando o meu momento, que naquele momento não daria pra mim, que não fazia sentido, por esse motivo. E simplesmente parecia que ele não tava me ouvindo, que ele não entendia. Dava pra sentir. A gente sente, é uma questão de percepção. Dava pra sentir que ele tava muito mais interessado em fechar na hora do que em compreender realmente em que momento eu tava do meu negócio. E isso foi confirmado depois. Além de eu ter sentido isso na própria call, depois que eu saí, eu tive a certeza. Porque ele tinha dito na call assim, que ia me mandar todas as informações em PDF já já. Eu tô esperando esse já já até agora. Coerência, gente. Coerência. Falou que ia mandar? Manda. Falou que ia fazer? Faça. Seja verdadeiro.
e não interesseiro, porque verdade vem de mais do que qualquer argumento. Contra a verdade, contra fatos, não há argumento. Segundo ponto, extremamente importante no atendimento de luxo: respeito. Olha só, eu vou analisar um tipo de atendimento aqui com vocês para vocês entenderem como que é esse ponto do respeito. A lead, né, a possível cliente, falou assim: olá, quero saber mais sobre a consultoria. E aí o atendente respondeu: opa, tudo bem? Aqui é o tananã, tananã, do tananã, tananã. Inclusive, esse tipo de empresa aqui se posiciona como a melhor, uma das melhores do mercado, né? Mas vamos ver. Obrigada pelo contato. Como você se chama? Até aí tudo bem? Para te ajudar, eu preciso saber qual concurso você está se preparando. Quais são os testes cobrados no seu concurso? Na parte física, você precisa ter um foco bem definido para não perder tempo de estudo ou se lesionar com treinos volumosos. Até aí, ok. Daí ela respondeu: PCRJ. Aí o cara falou: me fala sobre os testes cobrados. Todos eles. Aí a mulher já fez essa pergunta, né? Você não tem um plano de treino para esse concurso? E aí a pessoa respondeu: para isso precisamos saber os testes. Cada um dos testes avalia uma capacidade física. Seu primeiro passo, se quiser pertencer ao PCRJ, é ler o edital. Se você ainda não fez a leitura, faça agora e volte aqui com os testes. Aí a mulher: kkkk. E o seu trabalho não é fazer seu cliente de secretário. Obrigada, amigo. Imagino que esse seja o seu primeiro concurso. É sua obrigação ler o edital. Saber o que será cobrado é o primeiro passo para treinar. Se você é incapaz disso, já começou errado. Aí ela falou: imaginou errado. Eu também imaginei errado, porque achei que vocês tinham um plano de treinos. Aí a pessoa respondeu: então é ainda mais grave do que eu tinha imaginado. Se fosse seu primeiro concurso, era só falta de informação. Saber os testes é a sua obrigação e o mínimo para quem almeja fazer algum concurso. Mas você tá com preguiça de dar o primeiro passo. Tem ainda tempo, não precisa esperar o edital sair para começar. Quando você tiver as informações, me retorna aqui. Será um prazer te ajudar quando você quiser ser ajudada. Gente, olha isso. Ele pode estar certo, ok. O ponto não é quem tá certo ou quem tá errado. É a forma como é dita a mensagem, a forma como ele atende, a forma como ele aborda. Esse é o problema. Porque ele poderia falar tudo isso, assim, essas informações, guiar, direcionar ela, sem ser grosso, sabe? Sem ser rude, sem chamar a cliente de preguiçosa. Olha isso. Porque o seu possível cliente, ele pode ser leigo, pode estar errado, ele pode ser um pouco sem noção, ele pode ser lento, ele pode ser meio doido, pode chegar sem entender nada, chegar com uma visão meio turva, meio torta do que você faz. Ele pode chegar com uma pergunta, com uma questão que para você é óbvio. E tudo isso é normal. Mas isso não é motivo para você destratá-lo ou tratar com desleixo. Então, o que não faz parte é você ser soberba e soltar frases como do tipo: imagino que essa deva ser a sua primeira experiência. Pelo visto, você não sabe como funciona. É a sua obrigação saber disso. Em outras palavras, você tá chamando a pessoa de burra. Então, como eu falei, não é uma questão de quem tá certo ou quem tá errado. É a abordagem, é o jeito que você atende. Porque você tá ali pra apoiar, pra cuidar, pra guiar, pra explicar com clareza como funciona, com paciência, pra direcionar, para servir. Se a pessoa não sabe da informação, cabe a você, com educação, explicar com clareza, não para julgar, porque quem se sente pequeno na conversa não compra e não volta nunca mais. Atendimento de luxo é isso também, fazer a pessoa se sentir compreendida, acolhida, especial, afinal é uma parceria. O terceiro ponto aqui, que faz parte de um atendimento excelente, elegante, é você entender que contornar a objeção é diferente de desrespeitar. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas e que precisa ficar clara. Saber contornar a objeção é fundamental, faz parte do processo de vendas. Afinal, você não pode aceitar toda desculpa ou crença limitante que o cliente traz como verdade absoluta para você. Às vezes, a pessoa tá presa numa crença que ela não consegue enxergar que ela precisa daquilo, não consegue enxergar o que ela precisa. E aí você vai lá e clareia e direciona. E isso é objeção contornada com cuidado. E é necessário, inclusive, para o bem dela. Então, por exemplo, se ela acha que ela não tem tempo para aplicar o seu método, não é você simplesmente aceitar, tipo, Tá, ok, entendi. não é isso. Porque você pode clarear e super tranquilizar, dizendo que o método é 100% aplicável à rotina corrida
das mães, das alunas, a rotina dela, desde que seja verdade, óbvio. Mas entende que você tá ali contornando de uma forma que alivia, que tranquiliza, que gera clareza? Isso é fundamental, porque você pode estar perdendo muita venda por não saber fazer isso, não saber fazer essa condução estratégica. Agora, outra coisa é você desrespeitar, não ouvir, ignorar, não entender, empurrar sem direção, mesmo ela já tendo te falado várias vezes que não, isso não é venda, isso não é contorno de objeção, isso aí tem outro nome, que é forçação de barra. Inclusive, se você quer vender mais sem precisar forçar a barra, e se esse conteúdo tá fazendo sentido pra você, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque é exatamente sobre isso que a gente tá semanalmente sempre conversando por aqui. E o próximo erro, provavelmente, é justamente onde você tá capengando hoje, nunca se ligou pra isso, e deixando dinheiro na mesa. Então, presta atenção, olha só. O quarto ponto é você criar um processo do primeiro oi até o pós-venda. Porque, beleza, você quer ser leve ali na venda, mas ser leve não significa ser solta. Ser leve, sim, não precisar forçar a barra a ponto de ficar feio, mas tem que ter condução estratégica, tem que ter assertividade, você não pode deixar a peteca cair. Na prática, isso significa que você lidera a reunião, você faz as perguntas, você conduz a conversa no WhatsApp, sempre terminando com um próximo passo alinhado, com uma pergunta bem direcionada. Você faz as perguntas certas e personalizadas para o momento da cliente. Você faz o follow-up, volta a falar com ela com frequência. Tenha um CRM para acompanhar os contatos e dia sim, dia não, você faz follow-up, volta a falar, caso ela não te responda. Não é ficar esperando indefinidamente o cliente em algum momento, um belo dia, decidir acordar e te responder, porque isso não vai acontecer, tá? Já tô adiantando aqui que não vai acontecer. Não é só você esperar o cliente te responder, esperar o cliente te trazer as questões, esperar o cliente dar continuidade na conversa. Não, você que é ativa, você que manda, você que lidera, você que guia, você que se posiciona, você que coloca limites, você que direciona. É sua responsabilidade aplicar esse processo de vendas, criar esse processo de vendas. Fazendo isso, bonitinho, fechadinho ali, redondinho, você vai, no mínimo, dobrar as suas vendas com a demanda atual que você já recebe, inclusive. Porque deve ter muita brecha solta ali, cliente que não te respondeu e você deixou, cliente que sumiu e você não fez vários follow-ups ali de forma elegante, cliente que você não direcionou o próximo passo e acabou ficando por isso mesmo. Então não deixe esse processo no feeling ou nas mãos desses possíveis clientes. Sem controle, sem vendas. E tem mais uma coisa que quase ninguém faz e que muda completamente a percepção de valor do cliente. Para mim, esse é um dos jeitos mais elegantes de você vender, que é o quinto e próximo passo. Troque o gatilho do desespero, a gente fala gatilho da urgência e gatilho da escassez, por um mimo real. Então saiba usar com inteligência o gatilho da urgência e da escassez. Então sim, use, eu super aprovo, super use o gatilho da urgência e da escassez, mas de forma verdadeira e vantajosa para todo mundo, tanto para você quanto para o seu cliente. É ganha-ganha. Então, como que seria isso na prática? É você trocar o Se você não fechar agora, vai ser o fim do mundo, você nunca mais vai ter essa oportunidade na sua vida. a gente sabe que é mentira, né? Daqui a 3 meses a pessoa tá fazendo a mesma oferta. Então, sabe, esses exageros que já tá todo mundo cansado? E que é mentira. Não é só firula. Troca isso por algo que de fato valorize quem tá decidindo. Por exemplo, em vez de você inventar uma pressão, você cria um voucher de agilidade. Isso é muito legal. Você fala assim na sua reunião de vendas, por exemplo, aplicando esse voucher. Fulano, eu vou te passar o valor normal de tabela e também um voucher de agilidade especial. Pra quem já gostou do preço, pra quem já quer avançar agora, pra quem já tá decidido. Se o valor fizer sentido pra você, você gostaria de aproveitar esse voucher? Percebe como isso é mais leve? Você tá valorizando quem já tá ali comprometido, gerando experiência positiva, sendo honesta, é um benefício pra pessoa. E pra você também, porque ela ganha esse voucher, né, essa oportunidade ali na hora, e você também ganha o cliente ali na hora. Então é algo que, engaja, motiva, incentiva, é algo positivo, positivo. Não é uma coisa que, ai meu Deus do céu, não sei o que não incomoda, sabe? Ou uma outra opção também, se você não quiser mexer no preço, não quiser dar desconto, você pode oferecer algo que agregue a ela se ela entrar agora. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma mentoria em grupo. Para quem fecha na hora, você libera 3 meses de acesso direto ali com você num grupo exclusivo só de vocês duas. Então, suporte individual no começo, que é quando a pessoa
pessoa mais precisa, né? E aí você avisa isso ali no momento da oferta. Isso é um mimo real, todo mundo gosta de ser mimado. Então assim, pra fechar, eu acredito sim que dá pra você chegar lá, você vender mais, você dobrar suas vendas, você fazer um atendimento de luxo, sem ser chato, sem ser um processo abusivo que te incomoda o cliente, que fica feio, sem aquele desconforto que você tem vontade de fechar logo a reunião e sumir depois dessa conversa, sem forçar a barra a ponto de prejudicar o relacionamento, de prejudicar a venda. Dá pra ir pelo caminho do encantamento, das experiências positivas, da simpatia, da sutileza, da leveza, do benefício real, do elegante, da conexão real. Mas com condução estratégica. Isso é muito importante. Leveza sem direção é gentileza perdida. Gentileza. E você não é uma ONG, você tem um negócio. Então você precisa de controle, de números, de processos. E agressividade sem cuidado é venda perdida. Porque a pessoa vai se sentir sufocada, não vai vender, não vai comprar. Então cuida dessa experiência para ela ser positiva. E você não precisa escolher entre ser uma boa pessoa e uma boa vendedora. As duas coisas cabem juntas, caminham juntas. E eu sei disso porque eu vivo isso todos os dias. E aí, gostou do vídeo? Então eu sugiro você assistir esses outros conteúdos que estão aparecendo aqui na tela, porque podem complementar exatamente o que você aprendeu aqui hoje. Beijo e até o próximo vídeo.